Eu acho que a história de um país, ela tem que ser contada direito, porque pau que nasce torto, morre torto. E se você conta uma história mal contada, um país nunca terá os seus valores bem ajustados, nunca terá direito a honrar dignamente o seu passado, nunca poderá conhecer os seus algozes, os seus heróis e os seus fatos de uma maneira correta e digna e condigna. Eu acho que é direito de todo cidadão, de qualquer nação, de qualquer país, o acesso aos fatos reais. Nós não vivemos num conto de fadas, nós não vivemos numa nação de faz de conta. Nós cumprimos com os nossos deveres, que não são poucos. Nós vivemos com muita dificuldade. Então eu acho que é o mínimo que um país pode oferecer ao seu cidadão é a verdade e a transparência. É o mínimo. Eu achei, me deu a impressão de ser uma comissão muito bem escolhida, que são pessoas, me parece, muito qualificadas, que têm argumentos, que têm instrumentos para se colocarem, para argumentar, para discutir e para apresentar razões, bem suas razões. Eu estou muito animada, eu acho que é uma boa etapa em que a gente chega, apesar de que eu acho que 41 anos já está de bom tamanho. Por exemplo, meu irmão morreu há 41 anos, né? Já há uma longa espera, né? São muitas gerações de espera. Já está de bom tamanho essa espera, excessivo tamanho, mas eu espero que Deus não nos dê apenas vida e saúde, nos dê paciência. Olha, eu acho que houve muita gente ao longo desse tempo fazendo muitos livros e se empenhando muito, né? Muitas lutas, né? Você veja o grupo Tortura Nunca Mais, a luta da minha mãe, instituições, né? Muitas, o próprio trabalho do ministro Zé Gregório ao longo do governo do Fernando Henrique, na Comissão dos Mortos Desaparecidos, com Nilmar e Miranda, foi um trabalho importante. Eu acho que pessoas empenhadas e que a primeira etapa a comissão também, o Ministério dos Direitos Humanos, né? O ministro Paulo Vanuc também foi um homem muito empenhado. A gente não pode negar que houve e há a ministra Maria do Rosário, pessoas empenhadas em que haja um desfecho, pelo menos, para essa expectativa do Brasil. Não vamos restringir isso a essas famílias. É uma expectativa. O Brasil tem direito a uma resposta. Vamos amesquinhar esse desejo às famílias. É um desejo do Brasil. Mas eu acho que está demorando muito. Eu quero estar viva para ver isso. Os anos 60 foram anos muito bonitos para o nosso país, em que nós alcançamos uma maturidade, um civismo, um brio, uma consciência política de liberdade, uma consciência cultural e artística. Foi uma época muito boa para o nosso país. E também uma ingenuidade enorme, em que nós acreditávamos no bem e no mal,
o Brasil era basicamente dividido entre jusselinistas e lacerdistas. Acreditava-se que o comunista comia criança. Cantava-se o hino nacional nas escolas. As escolas públicas eram maravilhosas. Tinha-se orgulho de estudar em escola pública. Tinha-se inveja da criança que estudava em escola pública e passava pela calçada com o uniforme da escola pública. Ambicionava-se até estudar numa boa escola pública. Surgiam os grandes movimentos artísticos importantes, a bossa nova, os grandes movimentos teatrais importantes. Era uma pujança enorme no Brasil. E havia uma coisa libertária do brasileiro, uma coisa viva, linda do brasileiro. E nesse caldeirão, nesse momento emocionante do Brasil, que a gente saindo daquela fase desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, anos 60, 1960, eu tinha 10 anos de idade. Em seguida, em 1964, houve o golpe militar fomentado pelos Estados Unidos, e isso é história. Havia uma classe média manipulada pelas forças da direita, e todo mundo, eu não vou contar novidade nenhuma aqui. E esses jovens que eram muito bem formados, que eram livres e que eram muito bem formados, que tinham uma boa educação básica, que estavam se encaminhando para a universidade, desenvolveram uma consciência ideológica e que tinham uma base de civismo que hoje a gente não vê em nosso país, que amavam o seu país porque foram ensinados a isso, que amavam o seu país. Eles tomaram, então, um caminho político, ideológico profundo, baseado em uma ideologia profunda, de esquerda, mas uma ideologia que não era uma ideologia festiva, como se dizia na época, era uma ideologia com base. Havia outros que se encaminharam para as artes, mas havia aqueles que tomaram esse caminho político. Entre eles estava o meu irmão. Nós éramos 3 irmãos. Na nossa casa, eu e minha irmã éramos as caçulas. Eu tinha uma diferença de 5 anos com meu irmão. Quando meu irmão tinha 18 anos, eu tinha 13. Eu e minha irmã nos encaminhamos para o teatro. Nosso sonho era ser Joana d'Arc no palco. Nosso irmão queria ser, entre aspas, uma Joana d'Arc pelo Brasil, na vida real. E ele foi imolado na vida real. Porque nós éramos de uma geração, de um povo, de um momento brasileiro que queria ser plenamente em suas atividades. Nós não estávamos no momento do país em que as pessoas queriam ser para ter. Elas queriam ter ideais em diversas atividades. Havia ideais em diversas atividades. Fossem eles engenheiros, médicos, artistas, em diversas atividades. Então, o ideal do meu irmão foi político.